Olá, olá! Tudo certo com você de todo o Brasil e mundo? Tá bem? Tá tranquilo? Tá na paz? Você que é do mundo, não pode ser do mundo. É, não Nós pode ser somos do de mundo. outro mundo. Hoje o tema é sobre isso, hein? Yeah, man! Bibão, Oi. tá tudo certo? Daquele jeito. Boa noite, meu querido, tá tudo certo nóis. contigo? Quem Opa. ama o mundo não ama o Senhor. Meu Deus, Eita, o cosmos. Meteu Oi. um topetão. Rapaz, cabelo tá crescendo, a gente vai... Barbeiro Elvis. Marco clamando. Elvis. Barbeiro Marco Elvis. clamando. Marco me chama, Marco me chama. Você assistiu Elvis já? Cara, eu sei que tá na HBO, mas ainda não assisti, cara. Tá Eu tô pensando em assistir amanhã no meu dia de descanso. muito bom. É legal. Ops. Opa. Não, é bom, verdade. cara, é bom. Eu ouvi boas críticas. Eu tenho um amigo meu que é fanzaço do Elvis, fanzaço, e ele gostou do filme. Então acho Elvis que... que era um cantor de igreja, né? E depois ele... Eu não sei se ele foi de igreja. Cara, eu sei zero Não, de ele é Elvis. mais ou menos, né? Ele tem uma carreira gospel, assim, né? paralela, mas é porque é muito comum nos Estados Unidos, Como né? Whitney Houston. E, aliás, é muito interessante isso até, uma análise para algum dia a gente fazer aqui no Na Mesa. Porque nos Estados Unidos, a música gospel, ela é muito parecida com a música secular no sentido artístico da coisa. Então, não é a música de igreja, que os caras vivem, enfim, com oferta, coisa do tipo. Não, é artista mesmo, que ganha cachê, que viaja, que entra no Billboard, Olha só. concorre ao Grammy. Não é como no Brasil, a música gospel Olha nos aí. Estados Unidos. Vamos falar então um dia no Na Mesa sobre carreiras americanas. P.O.D., em né? O solos. P.O.D. é uma banda, era bem conhecido no meio secular, pra usar essa expressão, mas era uma banda cristã. Ah, e tem vários só. que são cantores. O Snoop Dogg lançou um CD gospel. Caraca. Meu Deus. Aí os guris vieram longe, hein? Aroma suave, só sacanagem. Aroma suave. Aroma suave. Suba com uma aroma Ai, agradável. cara. Jesus. Pô, mas só um parênteses, eu tive já um programa de rádio aqui nessa cidade, né, numa rádio evangélica, e, mano, a gente uma vez a gente foi tocar P.O.D., né, que o pastor que veio dos Estados Unidos, não, P.O.D. é evangélico, vocês podem tocar. Aí ele tocou aquela, Alive, e, mano, a galera, quem tá tocando música do mundo na igreja? Não, P.O.D. é evangélico. É evangélico. Caraca, hein? Ai, Aí, ó. meu Deus, ó. Muito bom. Oi. Quero falar com você de casa, meu caro TLS Peck. Você tem um joinha aí no cantinho da tela que você pode curtir para que os algoritmos da internet mandem para mais longe nosso conteúdo. Também tem uma outra coisa, você que está aí, você pode comentar no chat, mandar suas sugestões de tema, perguntas sobre esse tema aqui. Você pode interagir com a gente, vai ser bacana demais. E também quero te dizer que no cantinho da tela aí você está vendo um cifrão. Esse cifrão é para você dar o superchat e aqui eu vou deixar para a palavra do Bibo. Olhando para a tela, faça o seu Oi. apelo de contribuição aí, Bibo. Tu que é bom nisso. Gente, é o seguinte, quero contar uma história pra vocês. Era uma vez uma igreja. Que sacanagem. Ô, gente, na moral, esse programa tem abençoado milhares de pessoas por todo o Brasil e mundo. E a gente precisa Aqui é da sua trabalho. contribuição. Aqui, ó, são 3 câmeras, é uma equipe, tem toda uma estrutura pra manter isso Microfone da aqui. Shure. Microfone da Shure. E, ó, eu não pude comprar pro Bibotalk Produções, não dei conta de comprar um microfone desse aqui. Porque ele é Caramba, caro. Né? Eu comprei o filhote dele. Filhote, né? entendi, É caro, entendi. mas olha só, olha a qualidade deste som. Caraca, Olha só, hein? não tem puff, não tem. Se você for ouvir o meu podcast, tá cheio de. Por quê? Não, Porque um dia, me mandaram parte do seu programa com um arroto de fundo, cara. caraca, O mano. convidado meteu um arroto. Acontece, né? Então, Aham, por quê? e eu acho Porque que não sei se a edição ali não, é coisa acabou. antiga, a gente mesmo fazia, É. né? Não era aqui uma equipe Cara, de engraçado, profissionais, foi engraçado. né? Eu não tinha condições de manter uma equipe. Aqui tem uma equipe de profissional, luz, lanterna e tal. verdade. Tem alguém nesse Aliás, momento trazendo água. diga-se de passagem, uma equipe Uma maravilhosa. salva de palmas pra mano. equipe do La Mesa. Aí, ó. Essa equipe tá sendo muito Só que é o honrada, hein? seguinte, né, gente? Então tudo é custo, tudo envolve aqui produção e tal. Você pode nos abençoar com um super chat, né? Vai lhe custar alguma coisinha. Como a gente sempre diz, não tire da sua igreja local, É tá verdade. bom? Mas se você puder nos abençoar, por favor, mete o dedão no super chat aí, porque isso Que vai nos ser abençoa bênção. demais, tá bom? E é claro, se você quiser também mandar um Pix, é só você mandar aí pra joinville@ondadura.com, é a nossa chave Pix, que também é uma forma de nos abençoar, beleza? A chave Topzera. Pix é e-mail e a conta é no Santander. Joia? Ó, o cara tá ligadíssimo. É que eu dei o dízimo domingo Gente- passado, eu tô ligado aqui nas memórias. Muito bom, muito bom. Acabei Gente, de perder a benção agora desse dízimo, porque eu tô falando pra todo mundo que eu dei dízimo. Aí, gente, vamos rodar a vinhetinha? Vamos. Bacana? Vamos rodar a vinheta pra tema gente hoje qual que é? começar. Não, a gente vai falar depois da vinheta. Ah, mas o pessoal já viu o mas título da live. roda a vinheta, porque tá começando mais um Na Mesa, senhoras e senhores. É isso aí. Voltamos depois dessa rodada.
Deixa o homem girar. Deixa o menino rodar. Essa Bibo é um... tava Ô, um galera, dá um like, peão. não. É pentecostal, já, né? falei. Tá. Muito legal, é verdade. Isso aqui pode ser um Isso aí likezinho pode ser aqui. um troféu no meio da mesa pra galera Likes sempre são lembrar. Ok. Aliás, É uma indução. Exato. o likezinho, ele empurra o nosso conteúdo pra mais longe. E hoje o tema é importante a galera saber. Yes, mother. Hoje nós falaremos sobre palavrão. Será que palavrão é pecado? E aí? Otorrinolaringologista, não é Eita, pegado. pneumotracílico vulcano caniótico. Aí, a cash, O quê? pega. É a maior palavra da língua portuguesa. Aí, É essa palavra essa aí? daí. Como é que é? Não, mas tem uma parte a mais que eu não sei falar. É A pneumotracílico Lari não está aqui vulcano conosco caniótico. hoje, É. ela sabe de cor. Caraca, o tema é palavrão, como a Lari fala, ela não quis passar vergonha. Pelo que eu andei Uma sabendo, vez foi o isso. pai do pastor Lipão falou assim, Meu Deus. pregando tal, não sei o que, pastor Evaldo, e aí ele falou, não sei o que, e acabou que em algum momento o outro falou pro outro, perdão a expressão, meus irmãos, mas seu bobo. Nossa! Cara, É eu queria muito santo, eu queria é muito estar nesse santo. nível de... Cara, meu pai nunca falou santidade. palavrão. Sério? Nunca ouvi. Nossa, mano, eu já falei orra pregando. Esse foi bem, me senti bem mal assim, mas eu falei não sei o que lá, blá, blá, orra. Eu só tenho um assim, cara. E acabou que... Mas vamos lá, nós Não, vamos falar passou também batido sobre a assim, questão... né? Mas depois uns nós vamos amigos, falar cara, também tu sobre a questão percebeu? dos regionalismos, até porque, por exemplo, um professor meu de português instrumental na faculdade de jornalismo, ele falava sobre a questão de palavras que numa região são uma coisa, em outros são outra, e que até mesmo palavras que são consideradas erradas numa região podem ser consideradas corretas em outras por Sim, conta do completamente. regionalismo. Olha aí que Sim. interessante. Eu acho que é importante a gente começar esse assunto falando sobre o básico, sobre o fundamental, Boa. sobre a raiz de tudo, que é sobre termos palavras que edificam, que abençoam as pessoas ao nosso redor. Eu quero citar o texto de Lucas, no capítulo 6, no verso 43, quando Jesus mesmo fala: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Portanto, devemos buscar no Senhor, estarmos com o coração cheio de coisas boas, de bênção, de palavras de encorajamento, palavras que edificam e assim por diante. E a consequência imediata disso é que as nossas palavras elas vão ser dosadas com sabor para poder, de alguma forma, trazer benefício para aquele que nos ouve, né? Então, a raiz do negócio é o quê? É o nosso coração. Nosso coração precisa estar abastecido de coisas boas. Ô, pessoal, só um parênteses aqui. Comenta aí se você tá... Esse teu moletom, cara, tá me dando uma tribulação visual. Tá uma vertigem. Uma vertigem, Uma cara. vertigem, Sério? Meu Deus, tô ficando agoniado. Tira, tu tá com camisa por baixo? Não, dá pra tirar? Se não. depois puder tirar, que eu tô agoniado. Se você tá agoniado com o moletom do pastor Lipão, você comenta aí Eu vou pra deixar gente aqui só para tratar o Bibo. Só pra tratar o Isso. coração do Só pra Bibo. tratar, não, pra tratar meu toque. Bom, então, em relação à questão de palavrão, e o pastor Lipão começou com a parte positiva, né? Da questão do uso da palavra. E, de fato, você tem no Antigo Testamento, principalmente Provérbios, uma série de orientações para que realmente a gente dê peso às palavras, para que a gente use as palavras de forma adequada, palavras ditas ao seu tempo. Então, tem palavras que são ditas fora do tempo, logo são Exatamente. palavras pesadas, que causam dano. As palavras, elas não têm poder no sentido místico que muitos atribuem, né? Tipo, se você fica dizendo isso, você vai atrair isso para sua vida. Como que é o nome que a galera usa para isso? Que é uma coisa bem do Kennedy Reagan, né? O Dom Gusset também tinha poder em suas palavras. Eu não lembro direito, mas ele tem falava um assim, termo. se o seu nome é Maria das Dores, você devia trocar esse nome porque você está evocando e trazendo Meu para Deus. si as dores porque está no seu nome. As palavras, por exemplo, assim, o meu pai, né, por não ser cristão, já disse coisas meio ruins para mim. Cara, não se cumpriu, graças a Deus. Não se cumpriu porque Jesus é maior do que o meu pai e, obviamente, que psicologicamente eu também consegui digerir aquelas palavras. Então, assim, peguem o que eu estou falando aqui. As palavras, elas não têm poder por si só. Tipo, o seu pai, a sua mãe, ou alguém mais velho, ou um pastor, ou uma pastora, chegou para você e disse: pá, isso vai acontecer na sua vida, você é isso, você é aquilo. Não, isso não tem um poder por si só. Agora, obviamente, somos seres humanos, biopsicossociais, que assimilamos as coisas. É isso aí. Então, nesse sentido, as palavras ganham um poder se nós a alimentarmos em nosso ser, em nosso interior. Então, por isso que a Bíblia fala para a gente tomar cuidado com as palavras, né? Medi-las
tranquilas, elas serem temperadas com sal e todo esse tipo de coisa. Porque as palavras, nesse sentido, elas refletem a nossa visão de mundo, elas refletem o nosso dia a dia, e elas ditam também um pouco o ritmo da nossa liturgia e da liturgia de como nós encaramos o dia, como nós encaramos a vida. Então, por isso que a Bíblia a todo momento vai orientar a nós termos, assim, prudência, palavras temperadas. Já que a gente está na parte propositiva, né? A gente pode ver, por exemplo, Paulo, né, em Efésios, ele vai dar duas orientações muito claras, né? Nenhuma palavra torpe. Abre aí, eu até ia abrir na NTLH. Qual que tu quer? Qual versão? Efésios 4:29. Abre aí na NTLH ou na NVT, porque aqui esse site deve estar usando uma ara, tá? Nenhuma palavra torpe, né? Só pelo torpe a gente já imagina. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Ou seja... Qual é o texto, Bibo? Efésios 4:29, por gentileza. Abre aí e leia para nós numa NVT Efésios ou numa... 4:29, vamos lá. 4:29 NVT. Evitem um linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Então percebam, há uma convocação aos cristãos para que a palavra deles não seja suja, não seja imoral. Como Paulo tem um contexto de imoralidade aqui, né? Por exemplo, se você lê o 5 e o versículo 4, pastor Lipão, por gentileza, capítulo 5, versículo 4. 5:4. Isso. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Ou seja, então Paulo aqui está dando uma definição do que ele entende por torpe, né? Por imoral. Ou seja, são conversas tolas, gracejos imorais, que são inconvenientes. Palavras tal, em vez duplos disso, sentidos. Então, o contexto aqui está muito ligado à questão da sexualidade. E se a gente para pensar um pouquinho nos palavrões que são mais comuns na tradição, por exemplo, a cultura brasileira, eles estão ligados a órgãos sexuais, eles estão ligados a atividades sexuais, eles estão ligados a profissões sexuais, né? Então, tá muito ligado a isso, né? A esse ambiente. Então, a recomendação bíblica é para a gente evitar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a palavra para o cristão é uma coisa muito séria, né? A palavra para o cristão é muito séria, né? Nós servimos a um Deus que fala, né? E esse Deus faz coisas pela palavra e nos deu também esse dom de falar. Obviamente que as nossas palavras não têm poder como a palavra de Deus que cria as coisas, mas sim, as nossas palavras refletem o que está dentro do nosso coração. E uma coisa que eu acho que também bacana a gente aqui trazer do texto, citado de Efésios capítulo 4, verso 29, é que no contexto também o apóstolo Paulo está falando sobre não entristecer o Espírito Santo. E está no verso subsequente ao verso que fala sobre não usarmos linguajar sujo, insultante e assim por diante. Então, dando uma conexão direta que o Espírito Santo, de alguma forma, se entristece conosco quando usamos mal a nossa linguajar, a nossa palavra, e inclusive também ampliando esse assunto sobre as palavras, no verso 31, dizendo: livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e todo tipo de maldade. Então, trazendo aqui a importância de nós dosarmos as nossas palavras e entendermos que, de alguma forma, aquilo que nós comunicamos tem efeito no coração daquele que ouve, tem efeito na mente daquele que ouve. No testemunho público, de certa forma. No testemunho Sim, público. aí tem assim, agora vamos jogar um pouquinho mais para a realidade. Aliás, isso aqui é realidade e é o que é a nossa meta, né? Enquanto falamos acerca do que a Bíblia fala. Isso, né? exatamente. Boa. A Bíblia orienta isso. Inclusive tem em Colossenses 4:6 também. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal. E no próprio... Saber como responder a cada Exato. um. Tal. O próprio Efésios 5, né? Paulo vai falar pra gente que a nossa conversa seja regada a salmos, né? Ou seja, uma conversa edificante. Boa, né? boa. Agora, a gente sabe que, infelizmente, nós não vivemos sempre nessa dimensão do espírito. A gente vive também embebido por uma cultura. E às vezes, por exemplo, eu lembro que quando eu comecei a acompanhar mais, quando teve o boom do stand-up comedy, né? Teve o boom do stand-up. E parte da piada do stand-up comedy está ligado a palavras imorais. Parte do sucesso do stand-up comedy está ligado ao inusitado, ao linguajar meio sujo mesmo, né? A piada meio suja, a piada que às vezes também brinca e
diminui o outro, diminui alguém, diminui uma raça, diminui uma cara. Tá conectada com o bullying, né? Então, há uma diminuição de alguma raça, de algum estereótipo de pessoa, enfim, reforça essas coisas, né? E obviamente que isso, né, a gente vai ingerindo isso, porque daí a gente já começa a ferir o que Paulo orienta aos filipenses, né? Tudo que é digno, se há alguma virtude, nisso a gente deve ocupar o nosso pensamento. Acho que é Filipenses capítulo 4, lá a partir do versículo 8. Então, assim, e a gente vai, né? Porque é engraçado, a gente tá ali dando aquela desopilada e tal. E, cara, é incrível como isso vai vindo vai entrando também na sua cultura e na sua liturgia. Por exemplo, eu não falo, né, palavrão pregando, eu não falo palavrão se eu estou conversando com alguém, se eu estou aconselhando alguém, enfim, a gente... Agora, eu confesso que algumas palavras, talvez de baixo calão, que é uma definição... Dá uma escorregadela quando eu estou no ambiente entre amigos. Mas você queria dar essa escorregadela? Esse é o ponto, eu não me orgulho disso, entende? É muito bom. Não é uma coisa assim, tipo, que eu falo e tipo, isso aí mesmo, pá, entendeu? Não, tipo, dá aquela incomodada, entendeu? Dá aquela, tipo, pô, isso não é o nosso normal. Entende? E aí alguns diriam, por exemplo, a respeito do palavrão, por exemplo, que vai muito da intenção do coração. Eu queria que a gente comentasse também um pouco sobre isso, cara. Cara, tem um ponto interessante aí. Porque, por exemplo, se tu tá com raiva e daí tu xinga, mas de repente tu não tá no momento de raiva, tu só tá numa roda de palavrão que ninguém vai te entender errado e tal. Tipo, seria de boa isso? Mas como é que isso é muito funciona? perigoso. Desculpa te cortar, mas é esse ambiente aí. Eu tô com meus amigos ali, aí de repente a gente começa Ninguém a vai falar... te falar, meu Deus, sei tipo lá, assim, enfim. Ou vai, né, também. Mas isso é muito perigoso porque a gente precisa entender que existem algumas palavras no vocabulário popular que já foram destinadas para uma finalidade. Exato. Boa. E ainda que você não tenha a intenção... A comunicação não é só o que você fala, é o que o outro entende. Então, se o outro entende através do linguajar popular que aquilo é uma palavra ofensiva, ainda que você não queira ofender ele, você está ofendendo. Mas sabe o que porque ele interpreta como ofensa. Sim, eu concordo 100% contigo, mas o ambiente que eu estou imaginando que o Geise falou é aquele ambiente, nós aqui, digamos que a gente fosse, tipo, mais amigo por exemplo, assim, se a gente fosse jantar na casa do Geise. Pessoal, fecha a câmera em mim aqui. Não, eu falei isso essa semana sobre isso. Fica quietinho. Shut the fuck up, não pode. Aqui, ó, a gente não jantou na casa do Geise ainda, tá, gente? Tem 2 anos, tá? Ó, primeira janta, casa do pastor Lipão e a Lari. Não, mas é porque segunda janta, filha faladora. no meu apartamento da Xanda de 48 metros quadrados. Colocamos todo mundo. Pastor Lipão e a Lari levaram até os 2 filhos. Ainda, tempo que tu era pobre não, eu continuo pobre, mas agora o apartamento tá um pouquinho maior, né? Então, e jantamos lá em casa, foi show de bola aí, ó. A Xanda fez comida bem simples, mas saborosa. Prometo. Foi maravilhoso. Ó, foi um arrozinho com panqueca, simples, mas de coração. Tava lá, demos um jeito e pegamos mesa de vizinho. Geiseriel, que já está num apartamento maior, porque agora também está trabalhando, ganhando mais dinheiro, até agora não convidou a gente para jantar na sua casa. Mas vamos lá. Digamos que a gente jantasse constantemente e a gente está no ambiente. E aí tem alguns palavrões que eles são utilizados para dar manifestar uma euforia. Que eu não quero, obviamente que eu não vou falar aqui, mas tipo assim, eu tô conversando com o Geis, daí o Geis fala, entendeu? O ambiente não é um xingamento, mas é um ambiente tipo assim, caramba! É nesse sentido que eu tô dizendo, assim, tipo... às Ainda vezes, assim, eu entendo, mas eu continuo achando errado. Mas assim, eu confesso que aqui, onde eu também não pego tão pesado comigo, porque eu sei que eu tô num ambiente... É claro, né? Vazou o áudio do Arthur Durval, né? Então amigos podem vazar áudios complicados. Não, mas ali foi uma baixaria, né? Oséias e... mas ele só tá falando sobre vazar. Exato, vazar. O contexto aqui é vazar. Por favor, nada no nível do Durval, pelo amor de Deus, né? Oséias e Elinéas, por favor. Né? Então assim, é nesse sentido. Ainda assim, eu não me orgulho, né? Eu tenho um contexto uma vez que eu tava também num ambiente assim, de amigos e eu soltei... Aí, é porque até entre amigos tem alguns níveis, né? E eu acho que eu soltei uma palavra muito feia, assim, que a Xanda só falou assim... Meu, essa aí não precisava, né? Tipo assim, ela deu uma, tipo, de fato, opa... Santa Xanda. Não, ela também escapa, ela é um ser humano, né? Mas assim, aquele dia... E até figurinha, né? Porque figurinha hoje é meio palavrão, né? Exato, verdade. Então assim, eu aqui é a minha opinião, né? Não é a opinião do Na Mesa. Eu dei uma Mesa. exortada num irmão aí. Ah, é? No irmão aqui? Não, outro irmão, não vou Não falar. foi eu, né? Mas ele soltou uma figurinha lá que, cara... Pô, mas a Lari passou dos limites. Tá, mas é que a Lari me apresentou uma da Elman Chips, que é maravilhosa. Aquela lá pode, né, Lipão? Foi a Lari que me apresentou. Nossa, Elma... Não respondo pela minha esposa. Não, aquela que me apresentou essa, Elma, entendeu? Elma Hóstia. É sensacional aquela figurinha. Mas enfim, gente, trocando miúdos aqui. Eu não me orgulho disso, mas eu confesso que tem ambientes em que eu sou... tudo bem? Câmeras bem? Tudo bem?
Tem ambientes aí que assim, que às vezes eu me solto um pouco mais e me passo um pouco tal. Mas assim, aqui confessando, eu não acho que seja certo. Mas assim, tipo, né, não tô aqui pagando de puritano, até porque... Você queria ser diferente. Queria ser. E assim, não, eu vou agora eu vou aqui, agora eu vou confessar um pouquinho mais, assim. E eu não me sinto tão mal, assim, entendeu? Tipo, meu Deus. Começou a descer o nível, né? A chibatada, assim, agora... Assim, ok, não me orgulho, entendeu? E não fico incentivando isso também, assim, tipo, né? Porque sabe o que é? A gente tem e aqui é a questão do coração, Mas acho que também entra muito uma questão de contexto. Por que eu vou dizer? Acalma meu coração. É isso aí, o contexto é tudo, hein? Não, mas acho que um contexto histórico. Opa. Você vende um... Não tem um contexto, ok? Você vende um contexto mais legalista e que não sabia muito bem lidar e dosar a liberdade. Pode ser, boa. De alguma forma, eu vim já de um contexto mais livre em vários aspectos e sentidos. E, por exemplo, não é nenhuma questão de acho pecado, não acho... Se o Bibo acabar soltando, vou achar que ele está pecando. Não entra nesse nível. Mas eu não falo palavrão. Em hipótese alguma. E não por uma questão do tipo, sou melhor ou sou pior. Se por acaso alguém falou um palavrão, vou ficar com dedos e acusando. Não. Saiu do meu vocabulário. E olha que eu falava muito palavrão. Falava muito palavrão antes de Jesus, enfim. E aí, quando eu me converti, não entrei em um ambiente legalista, sabe? Essa coisa chata, que parece que, por vezes, até falar um palavrão é meio que... Ufa, tipo, deixa eu me libertar dessa cadeia que tentam me colocar, enfim. E acabou que saiu do meu vocabulário e acho isso muito bom. Acho isso tem pesquisas científicas que falam, né? E aqui não estou dizendo que eu concordo, mas são pesquisas científicas que falam da questão do palavrão enquanto desopilar, enquanto aliviar estresse e tal. Não, é verdade. Ainda bem que é a ciência que não é a ciência que guia a nossa vida. Exatamente. Né? Não quer dizer que isso agora é uma carta branca, se a ciência diz. Mas 10 palavrão eu dou 1 minuto de oração. Exato. Boa. Não, é isso aí. Mas até aguentar a dor, né? Por exemplo, né? Se você resiste às vezes dor no sentido de quando você libera, né, tem meio que uma analgesia psicológica com palavra. Tem pesquisa sobre isso. Do ser humano caído. O ser humano, justamente, mas né? assim, ó, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é porque eu acho que, vamos voltar na questão do coração, porque a questão do coração acho que é uma chave bem importante. Porque eu posso usar palavras polidas e elas serem pior do que um palavrão. Porque como, por exemplo, eu vou te falar, né? Às vezes quando eu uso uma palavra que não é tão adequada, é num contexto de amizade, de rindo daqui e de lá. Mas repito, não me orgulho e acho que isso não é certo. Pra ficar bem claro aqui, falando bem sério agora. Eu sempre quis colocar um anel nesse dedo aqui, man. Caraca. Mano, mas por que esse fetiche aí? Não entendi. Não, tava virado pra mim. Eu falei, cara, eu vou botar um anel nesse dedo. Então vamos deixar assim, então. Pronto. Aí, aliás, a galera já deu. Pessoal, você que chegou agora aqui nessa live, você já deu o seu like? Já passou esse conteúdo pra alguém? Essa aqui é a mãozinha do like. Por favor, hein, gente. Não faz a gente pegar aqui pensando o palavrão de vocês. Vamos lá, defenda a sua tese de você falar palavrão em alguns ambientes a partir da intenção do coração. Então, não, vamos lá. Não. Justifica o seu pecado. Então, justificando o meu pecado. Ali a galera tá rindo e tal, beleza. Agora, obviamente que numa briga, numa discussão, aí sim o palavrão ele ganha aquele peso também, que eu acho que é pior ainda. Mas não é o palavrão pelo palavrão, porque palavras não são mágicas, né? Porque Jesus está dizendo que chamar o irmão de louco já te torna réu do inferno no Sermão do Monte, né? A palavra raca, né? Racar é o sentido de você cuspir mesmo. Então você pode dizer assim, ó, seu energúmeno, você é um canalha, né? Tipo assim, você pode xingar igual o Ciro Gomes e o seu coração... Repare bem. Você pode xingar de canalha, que é uma palavra... Porque assim, o xingamento faz parte. Jesus xingou. Ai, agora tu vê. Então, Jesus... Mano, raça de víboras não era um elogio. Sim. Raposa não era um elogio. Era uma palavra ofensiva. Era uma palavra ofensiva. Entendeu? Então, assim, então há momentos em que palavras não são palavrões, obviamente, porque palavrão está muito ligado à imoralidade, mas há palavras pesadas, né? E que podem, dependendo do contexto, manifestar um pecado. Então, eu posso dizer assim, cara, por exemplo, posso falar uma palavra... Que não é o caso de Jesus, que nunca pecou, né? Não é o caso de Jesus, pelo amor de Deus, não. Até porque Jesus utilizou palavras fortes, entendeu? E vale a pena salientar esse texto aí de 1 Pedro 2,22, fala, né? Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Então, mesmo suas palavras agressivas,
eram palavras que diziam respeito ao contexto que ele estava falando. E ele é Deus, ele conhece o ser humano como ninguém. Eram palavras de juízo. Eram palavras Aí de Raposa juízo. foi dito para Herodes Antipas, né? Exato. Não, e o próprio João, né? João vai escrever Apocalipse chamando, né, alguns judeus, né, de sinagoga de Satanás. Isso também não é um elogio, mas eu acho que o pastor matou a charada. São palavras de juízo, né? Então, obviamente, a igreja que detém também a palavra profética, ela pode ter momentos de palavras mais agressivas. Só que assim, palavras agressivas não são palavrões e outras, elas estão dentro de um contexto muito bem adequado, que é uma denúncia, né? Então assim, e às vezes a gente precisa mesmo de palavras fortes para expressar o quão grave é aquilo, né? O quão grave é aquilo, né? Então assim, agora, onde eu ia chegar com tudo isso? Que você pode às vezes ter palavras que são polidas, mas a intenção do seu coração é infernal. E muitas vezes pior que uma palavra feia, né? Uma palavra de baixo calão. Então, às vezes, numa briga com a esposa, né? Você tem aquele que xinga, né? Ou que exalta com palavras polidas, né? Mas o coração tem tanta raiva, tanto ódio, como aquele que às vezes solta um palavrão que é popularmente de baixo calão, mas no fundo aquilo é mais epidérmico, né? É mais epidérmico e não está tão enraizado no coração. Mais superficial. Mais superficial, né? Epidérmico, enfim, tá mais aqui na pele, na epiderme, é mais uma parada assim. Apesar de que isso, a gente precisa levar em consideração aquela coisa, né? Porque a comunicação que você fala e o que o outro entende. Daí entra naquele assunto que eu falei lá anteriormente. Então, você presta contas, vamos lá, pela tua intenção de falar, e aí entra essa questão de medida, do tipo... você quis ofender, não quis, o teu coração estava tomado de ódio ou não, enfim. Mas também pelo que o outro entende. E dependendo do contexto, você pode explicar milhões de vezes, a pessoa vai ficar ofendida pelo que você falou e ponto final. Até pontuando essa questão. Tem uma região em Minas Gerais... Eu ia falar sobre essa questão do regionalismo, né? Porque, por exemplo, aqui tem tipos de palavras que de fato são palavrão. Eu só quero pontuar só uma coisa antes de partir para o regionalismo. O que o Bibo falou sobre a intenção do coração eu acho muito legal. Eu acho que, de fato, às vezes a gente usa palavras polidas para ofender da mesma forma, nosso coração está odiando da mesma forma. Mas eu quero pontuar também um outro lado aqui. Eu, particularmente, também vindo do mesmo contexto que o Bibo, eu, às vezes, não é que é religioso, que eu acho isso muito saudável, de fato, estranhar quando um cristão fala palavrão. Eu estranho e quero continuar estranhando, porque eu não quero Mas tu não fala palavrão? Cara, pela graça do Senhor, não, cara. Não falo palavrões, não falo, nunca falei. Eu vim de cristão, eu sou cristão de... já xinguei vendo... não, já xinguei, ó. Não, porque eu tava... Porque quando a gente definiu essa pauta... Não, já xinguei, Você confessou aqui nesse banquinho aqui pra mim. Já xinguei, não, isso é um fato. Por exemplo, vendo futebol, às vezes futebol eu xingo. Do demônio. Mas não xingar, tipo, palavrões que estão aí na cartela de palavrões feios, não. Qual que é? Cara, como é que a gente julga que é feio ou não? Não sei. Então, cara, essas palavras de conotação sexual eu não uso, por exemplo. Tá. Eu uso mais, tipo... Seu perna de pau. Não, aí é nível Evaldo. Eu falo de conotação... Isso, falo assim, mas pra mim não é. Daí minha esposa me exortou. Olha aí. Mas eu não falo sempre. Eis não. a face da hipocrisia, Brasil. Não é hipocrisia. Não, ele tá confessando... Não. Tá confessando globalmente seu pecado. Confessou porque deu uma apertada aí. Não, de igual forma, continua. Não, mas não retiro o que eu disse. Eu acho Passou estranho de calça normal. rasgada? Não, eu acho estranho igual. Não, é igual. complicado. Pra mim é estranho um cristão falando palavrão. Eu acho. Se eu cometi já esse equívoco, acho estranho. É que não combina, sou passivo né? de correção. Quando a minha esposa, por exemplo, quando eu já falei esse palavrão, ela me corrigiu. Eu só baixei minha cabeça e falei, tá certo, é isso. É que aquela coisa de Tiago, né? Como pode jorrar de uma boca água amarga e água doce? E aí fica essa coisa meio do tipo assim, não combina, não tem como tipo, você... o seu Shed falando palavrão, não tá, né? Não... uma coisa que eu falo, ele tá comigo, entendeu? Isso eu falo, entendeu? Pior que eu não peguei. Não precisa pegar e induzir as pessoas a pensarem. Mas daí tem a questão do regionalismo. E a questão do regionalismo, por exemplo... eu já fui em um contexto onde pregando, eu falei algumas vezes a palavra desgraçado. E a palavra desgraçado, etimologicamente, é uma pessoa que não tem graça, né? E não é configurado como um palavrão no nosso contexto regional e nem etimologicamente falando, não tem conotação sexual, etc. e tal. Porém, no contexto, cara, era um xingamento... pesado. Pesadíssimo. Eu falei uma no Rio, que eu não lembro qual que é também. Cara, eu falei sacanagem.
Sacanagem. Porque sacanagem eu uso realmente tipo, sacanagem e tal. Mano, e no Rio, numa parte do Rio, é uma parada, tipo, bem sexual e tal, bem forte e tal. E, mano, eu lembro que eu falei numa igreja bem tradicional, eu falei uma primeira vez. E aí o cara que me falou, mano, evita falar a palavra sacanagem aqui. A gente entendeu o contexto. Não, foi maravilhoso, porque senão eu ia repetir e tal, porque de fato eu uso. Não uso com conotação sexual, eu uso como sinônimo de brincadeira. Né? Sacanagem, sinônimo de brincadeira. Tipo, tá de brincadeira com a minha cara, tá de sacanagem com a minha cara. Exatamente. O contexto que eu uso, e ainda que eu sei que sacanagem tá ligado à questão de ambiente sexual, eu sei que existe. Mas eu associo pouco também a sacanagem. Exato, porque no meu ambiente de zoeira... Não associo nada a isso. Vocês falando agora que eu parei pra pensar que tem Tu vê, né? Então, ó, pode ver que a gente vem, talvez aqui na nossa região, o sacanagem para de brincadeira. Pô, tu tá de sacanagem comigo, né? A gente usa. E eu usei na pregação em algum exemplo e tal. Aí ele me deu o toque. Cara, aqui no Rio, eu não lembro que região do Rio que eu tava, aqui no Rio a gente evita essa palavra porque ela tem conotação bem de cunho sexual e tal. Aí, obviamente, né, cheguei à noite pra pregar, eu fiz uma piada em cima disso e todo mundo riu e tal. Irmão, quero pedir perdão porque eu usei uma palavra aqui e tal, que eu sei que tem uma conotação, tipo, pô, sacanagem. Ô, desculpa. Daí o pessoal riu e tal, né? Mas assim... Meteu essa fiz. Mano, eu sou desse. Mas assim, eu digo assim... Não, mas aí que a questão do regionalismo, ela é bem interessante, né? Igual, desgraçado. Eu também uso, às vezes, né? E tipo, não tem esse peso. Por exemplo, tem uma palavra que a gente falava até no ambiente em que eu trabalhava, quando alguma coisa errada a gente falava, né? Paulo, eu vou falar essa palavra que Paulo utiliza essa palavra, é excremento. Só que a gente utiliza o popular, né? Aliás, Paulo utiliza essa palavra de baixo calão, né? Quando ele fala que ele considera isso esterco, né? Ele fala fezes mesmo, né? Fezes, Paulo, mas ali Paulo para dar um contraste bem grande do que ele está contrastando, né? De Cristo e né, a glória de Cristo e o ministério dele e tal. Então Paulo utiliza uma frase, uma palavra bem baixa. E, cara, a gente fala assim, Antes ainda ele fala que os caras são cães, né? Cães devoradores. Sim, que é um xingamento, Então, assim, gente, vocês entenderam essa do xingamento? Não sei se é bom de deixar isso bem claro, né? Não, por isso que eu fiz questão de... Mais uma vez, traga clareza. Não, assim, no sentido, gente, né? Quando o xingamento, ele é um xingamento de denúncia. E por que é um xingamento de alguma forma? Porque são palavras pesadas que Jesus utilizou contra os fariseus, Paulo utilizou contra os judaizantes, enfim, né? Igual xingar de cães. Era uma palavra forte e tal, mas é um contexto profético e tal. Isso, qual é o princípio bíblico? Que sim, dependendo da situação, a gente pode utilizar palavras pesadas, né? Só que, obviamente, são palavras pesadas, ainda assim, temperadas, né? Com muito sal, porque são salgadas, e são palavras que denunciam o pecado, denunciam a situação. Então é bom de deixar isso bem. Boa. Não são palavras imorais, ainda que sejam palavras pesadas, né? E nem banhadas de raiva do povo, exato, né? Exatamente. Dito. Então, assim, esqueci o que eu ia falar, mas é isso aí, gente. Não fala palavrão que é feio pra caramba. Eu não sei qual é a linha de raciocínio que eu tava, né? Do xingamento, não lembro agora. Onde que eu tava? Pra onde eu tava indo? Deixa eu fazer uma enquete aqui, né? Quem tem dificuldade aí com segurar a língua e acabar, por vezes, soltando aí algumas ofensas e palavrões pesados, você tem dificuldade? E é algo que a gente tem que refletir, porque, de fato, e até eu mesmo, cara, por exemplo, eu usava uma palavra muito associada às fezes, antigamente. Eu ia falar sobre isso, boa. Muito comumente. Boa, usava muito. Uhum. E aí eu lembro uma vez que uma pessoa muito bem intencionada chegou para mim e falou, olha, pastor, eu entendo o que você está falando, tal, enfim, mas não precisa falar essa palavra. Muito bom. E aí, quando ele falou, foi verdade, não precisa. Não precisa. Eu posso dar ênfase de outra forma, sem que soe ofensivo, baixo e assim por diante. E depois daquilo, enfim, parei de usar essa palavra. Então, eu lembrei, eu tava falando de contexto, né, e regionalismo. E, cara, lá no serviço a gente usava muito. Nossa, né, quando dava alguma coisa errada, que excremento. E, mano, e um dia, aí tinha uns angolanos que estavam estudando com a gente e tal. E um dia a gente conversando sobre diferenças culturais e eles falaram, olha, uma coisa que assusta demais a gente é a facilidade que vocês utilizam essa palavra fezes, né? Só que no sentido popular. E a gente, como assim? Não, porque isso pra nós é uma palavra pesadíssima lá na Angola e tal, né? Na região da Angola de onde eles vieram. E aqui vocês falam assim como se fosse uma vírgula, né? Qualquer coisinha que dá errado, que coisa e tal. E, mano,
aquilo, pô, beleza. Aí entra o quê? A gente não achava que fosse uma palavra ofensiva, uma palavra que a gente não estava desrespeitando nenhum. Só que, queira ou não, é aquela coisa. Pô, não precisa. A gente pode, de alguma forma, reclamar porque alguma coisa dando errado, sei lá, falando outra coisa, né? Falando... Partiu purificar o nosso vocabulário. Não, é um desafio mesmo, cara. Por quê? Uma cultura tão embebecida nisso. Não, justamente. E queira ou não, por exemplo, eu sou um cara que eu vejo filme, eu vejo série, de vez em quando tô vendo umas pecinhas aí de stand-up comedy e tal. E de fato, e isso é fato, a gente vai ficando mais aliviado com algumas coisas. Assim. Não, aliviado não é a palavra. A gente vai ficando mais amaciado com algumas coisas. Normatiza, tanto que assim, né? pode ver, se tem um cara que eu gostava... Normaliza. Ainda que a gente não replique isso no nosso discurso, em cima do púlpito, ou na nossa prática, para nós acaba não sendo tão chocante. E vou te falar, em algum aspecto é bom, porque quando a gente também vai evangelizar alguém, ou tá conversando com alguém que é do mundo, a gente não fica também cheio de caras e bocas, porque o cara fala muito palavrão e tal, a gente não fica, ai meu Deus, cara... No GP, às vezes solta, exatamente. Então isso também é bom pra gente também entender um pouquinho o ambiente. Agora, é claro que isso também vai, de alguma forma, nos moldando de pouco em pouco. Tanto que tu vê, tinha um cara que eu acompanhava muito do stand-up comedy, que eu acho ele um dos melhores do Brasil, dessa nova geração. E, cara, eu deixei meio que de seguir ele quando daí ele fez uma piada envolvendo criança, pedofilia e tal. Eu falei, opa, peraí, aí cheguei no meu limite do humor, né? Cheguei no meu limite do humor. Que não era a quantidade de palavrão que ele falava. Tem uma palavra feia que ele também utilizava. Porque, assim, órgãos sexuais, né? Geralmente a gente não usa, é sempre um palavrão, né? Mas eu ia falar sobre isso, cara. Até que ponto será que é saudável, né? A gente consumir esse tipo de coisa também, né, cara? Não sei se... Eu acho que tem que ter uma filtragem aí. Porque eu acho que assim como os olhos, mas é um né, filtro pessoal. Nossa, eu sei de gente muito crente, cara, que gosta, por exemplo... como é que é o nome? Eu não vou citar o nome do stand-up, mas, cara, ele faz aquele humor pesado e como é que a pessoa fala? É humor negro? Humor negro que a pessoa fala? Não, ou tem outro termo que agora eu esqueci. Estão falando que essa é uma expressão racista, né? Mas mas aqui, desculpa, eu tô usando no sentido sem ser racista, pelo amor de Deus. Um humor dark, então, um humor sombrio. Não, mas é aquela piada, assim, que mexe com deficiência dos outros e tal. Cara, eu acho que eu sei quem estão falando. Parei de seguir também porque ficou pesado. Não, e tem um vídeo que ele fala de ciclista, que ciclista tem que morrer bem atropelado mesmo, não sei o quê. Mano, aí fizeram uma montagem com vários ciclistas morrendo atropelados e a piada dele... Mano, e eu sei de gente muito crente que, pô, vai no show do cara e tá falando... Mano, eu gosto de algumas coisas que esse comediante faz, mas eu acho que a gente não tem que propagar isso aí, mas às vezes, né, mano, a gente precisa ler uma revista Caras pra dar uma desopilada. Não dá pra ler só Kostenberg. Que eu acho que fica meio... Uma coisa que tem que se tomar o devido cuidado é com essa questão da normalização, né? E você tem que ter tem que ter o Espírito Santo para poder discernir que momento aquilo está afetando o ambiente da tua mente, do teu coração, ao ponto de, inclusive, acabar gerando isso no ambiente da sua casa. Exato. Porque, por exemplo, e até a gente estava conversando aqui anteriormente, né? A minha casa é uma casa dos meus pais, né? Meus pais sempre foram crentes, pastores, enfim, e nunca foram pastores hipócritas. Então, a minha casa foi sempre um ambiente muito sincero, muito verdadeiro, onde eu via as emoções dos meus pais subindo e descendo, assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vi eles falando palavrão. Nunca vi. Nunca falaram, nunca usaram. E, cara, isso era muito bom para mim como criança, sabe? Porque era um ambiente saudável, onde as palavras não eram pesadas, o clima não ficava pesado, ofensivo e assim por diante. E eu aprendi isso com meus pais e pratico isso também com os meus filhos. Como é saudável o ambiente onde boas palavras estão no ar, onde boas frases estão sendo ditas, assim por diante, ainda que se perceba a humanidade. Né? Se perceba, meu pai está irado, meu pai tá triste ou algo do tipo. Eu não acho que nós devamos boicotar as nossas emoções. Eu acho que a gente precisa demonstrar as nossas emoções, mas a gente pode demonstrar elas de uma maneira mais refinada, mais santa. Concordo. Irai-vos, mas não pequeis. Porque é isso aí. Porque acho que eu vou ficar quieto. Que é vinha cientificamente falando. Não, no sentido que a pesquisa que eu estava lendo fala disso, né? Que o palavrão, ele é também um desabrochar das emoções, muitas vezes, né? E muita gente que às vezes se reprime... Gente, com isso, pelo amor de Deus, eu não estou incentivando você a falar palavrão, não é isso? Eu quero pegar o gancho do Pastor Lipão, porque tem muita gente que acha que
manifestar emoção é só com palavrão. Não. Você deve exprimir os seus sentimentos. Entende? Chorar. E digo mais, se você está no ambiente do gabinete pastoral e a única palavra que você sabe, fala ali, o pastor vai te perdoar também, vai te orientar e tal. Mas o importante é exprimir, né, as emoções e tal. E não se retrair. O que você falou ali do gabinete pastoral é interessante, porque já tiveram várias situações onde ali no gabinete pastoral, diante de uma situação muito estressante, nervosa, enfim, as pessoas acabam falando palavrão e assim por diante. Cara, de verdade, é o menor dos problemas interpreto de uma forma muito de boa, tranquila. Tipo, eu tô percebendo a situação da pessoa, que é uma expressão da ira, da indignação e assim por diante. Então, a gente não deve, e aí dá um cuidado, porque às vezes, enfim, nesse caminho, numa tentativa meio puritana, a gente acaba caminhando para o legalismo, né? Cara, perfeito. E o legalismo é muito perigoso nesse sentido, porque a gente boicota as nossas emoções. E aí o problema disso é que essas emoções, elas são como represadas dentro de nós, que algum momento vai vir para fora, e quando vier para fora, vai vir da pior forma possível. Exato. Então, a gente precisa ter como que é aquele negocinho que tem na panela de pressão? Não sei. Um controlador de pressão. A gente precisa ter esse pininho ali para sair um pouco a pressão do dia a dia, dos problemas, das derrotas. Tem um professor meu que diz, cara, tu como pastor tem que ter o cara onde vocês vão sentar na tua sala e vocês vão xingar as ovelhas. Basicamente não, é a caixa de areia, né? É a caixa de areia. Então, a sua caixa de areia pode ser o videogame, muitas vezes, né? Que você vai lá no videogame, você é o cara que vai atropela velhas e assassina. Não, Não que é isso, velho? Pô, mano, tem um jogo que o pessoal atropela pessoas, é o GTA. É o GTA. Ele falou pra GTA, ou você é um ladrão de banco, ou você é o Batman, enfim, whatever. Né? Então você tem o videogame, você tem o futebol, que você vai lá, você chuta a bola, seu perna de pau e tal, não sei o quê. Você dá assistindo o jogo. Eu acho que tem que ter, né? Dar aquela desopilada e tal. Agora, claro, você pode desopilar sem necessariamente... Você pode desopilar na presença, aleluia. Mas é muito bom. Mas, gente, uma outra coisa que eu queria comentar aqui... Vamos acabar, o pessoal quer ir embora. Não. Sobre essa questão do regionalismo e também da intenção do coração, por fim. Já falamos, né? Não, calma. Vou engatar numa outra parada. A foca teve um filho. Sacanagem. Vai lá, Gisrael. Que babaca, xinguei. Mas mereci, tava dentro do contexto. Mas nesse sentido, tem até a questão da influência sobre os filhos também, né? Os pais que, de alguma forma, estão influenciando os filhos. E quero pontuar aqui a sua hipocrisia também, que você dia foi exortado por Milena. Sim, porque Papai, que palavra é essa daí? Exato, que eu soltei. Eu falei isso na mesa ou foi num particular? Falando na mesa. Soltei uma cacetada, né? Mas de forma diminuta. E aí ela, papai, o que é isso? Aí eu... filha, eu falei, é uma palavra feia, filha. Só que já era, né, mano? Aí teve um dia lá que aconteceu, ela falou a mesma coisa. Que a criança é esponja, né? A palavra que sai da boca é como... pedra lançada. Como... travesseiro de penas, né? Que você rasga e não tem como pegar as penas de novo. Mano. Então assim... tu comentou uma coisa sobre a esponja. Num ambiente familiar, qual a importância de se prezar por uma cultura né? O pastor Lipão falou sobre a cultura que ele veio. Qual é a importância e o conselho que tu dá para os pais, pastor Lipão, que tem filhos agora pequenos, que precisam ser aí... Se ausentar completamente de palavras que possam estimular os filhos a sexualizarem os seus pensamentos, a maliciarem a sua forma de viver, a se tomarem de ira, de raiva e reproduzirem isso com os amigos, assim por diante. Então, pais precisam se ausentar disso. E eu entendo que, por vezes, tem pessoas, enfim, que têm algum descontrole emocional, tenha dificuldades em lidar com suas emoções, aí, enfim, uma boa terapia, um bom acompanhamento pastoral e assim por diante vai te ajudar a se privar de expor seus filhos a algo que vai gerar neles malefícios, enfim, a longo prazo. Porque, enfim, eu já vi contextos familiares, né, onde muita gritaria, xingamento, cara, isso é um ambiente estressante, é um ambiente que produz desvios de caráter nas crianças. Não tem como não produzir, porque você está todo momento ali sob estresse, sobre problematização, sobre raiva, ira e assim por diante. Então, pais precisam
ter essa devida prudência e entender a responsabilidade que tem e que possuem de serem exemplo e referência para os seus filhos, quer eles queiram, quer não, e tentar ser uma boa referência. Isso não significa que você não vai errar. Talvez ali o Bibo com a Milena errou, tropeçou, amém, enfim, vai lá, pede perdão, reconhece o erro. E a gente aproveita justamente, a minha fala nesse sentido seria isso, né? Por exemplo, a Xanda também uma vez se irritou e falou uma palavra que não foi muito adequada e tal, mas filha, mamãe ficou nervosa, mamãe errou, essa palavra não é adequada e tal. E o importante é ela ver a gente não... Que não adianta falar, filha, essa palavra feia não fala. Aí no dia seguinte... E carambola. Eu acho que essa humanidade do pai também, né? Exato, falar, exato. Filho, por exemplo, né? pequei. A gente. Aqui já entra a questão de criação de filho, né? Mas, por exemplo, eu e a Xanda já trocamos palavras exaltadas na frente da Milena. Né? Nenhum xingamento, nada, porque a gente não é do nosso feitio xingar o outro, né? Porque daí, quando o casal começa a xingar, coisa já tá bem, preta. a coisa tá bem complicada. Daí pra então, frente assim, é só pra trás. Exatamente. Então, a gente nunca xingou o outro, mas sim, de erguer a voz mesmo, né? E tal. E, de repente, respirar, aquilo calma e tal. E aí a gente percebeu que a Milena tava na sala, tipo, filho, ó. A gente tava, né? A gente se abraça, se beijou, filha, mas a gente se exaltou e tal. É importante que a gente tá aqui agora. E, né? Então ela vê que. E é legal que um dia ela falou, acho que até foi recentemente. Eu e a Xanda, a gente começou, sei lá, a cor da batata doce, sei lá, que a discussão de casal são as coisas mais ridículas, né? Mais ridícula possível, porque a cor da batata roxa, não sei o quê. Daí a Milena, lá vai vocês! Aí já quebrou, é legal que daí já começamos a rir, entendeu? E, tipo, é legal que ela já percebeu que, tipo, entendeu? Não, eles falam alto às vezes, mas não é sempre, e eles se entendem e tal, e há uma questão de que ela vê essa humanidade, mas ela vê também o perdão, a reconciliação, a troca de carinho e tal. E, cara, mas é um baita desafio mesmo, um baita desafio. Quando a Milena me perguntou, pai, que palavra é essa? Eu, caramba, não acredito que eu falei isso na frente dela, assim. Gente, não é uma palavra muito feia, tá? Poderia até falar aqui, mas não vou falar. Mas, enfim, é tipo... Não, perfeito. Né, é isso. E, de fato, cara, o ambiente, às vezes eu vejo alguns reels, não sei porque às vezes aparecem alguns reels, assim, pra mim, que envolve criança e uma música, né, com linguajar mega obsceno. É inegável, existem funks, as né? músicas hoje não, existem estão nessa funks, vibe, existem né, músicas sertanejas, assim. É só a gente lembrar, né? Eu não fui criado na igreja, então eu cantei muito Mamonas Assassinas, né? E, de fato, eu cantava muita coisa do Mamonas Assassinas que eu não fazia a mínima ideia. Beleza, eu não fazia ideia. Mas aquilo vai o quê? Vai... Mas eu vou dizer pra ti, cara, Mamonas Assassinas tem coisa baixa. Mas o Raimundos, mano... Tu vê, não peguei o Raimundos. Cara, um tempo atrás eu tirei pra ouvir algumas músicas do Raimundos e falei, Rodolfo Abrantes. Rodolfo Abrantes. Por que tu era assim, né? Por que tu era assim, então, aí, por exemplo, digamos que crianças ouvissem Raimundos. Talvez ela não entendesse, como eu não entendi a música do Mamonas. Mas, cara, aquilo vai ficando no teu imaginário. Isso, entendeu? isso. E aí, de repente, você vai... é aquilo que eles estavam... Pornificação, exatamente. Né? Então já vai ficando no imaginário. Né? E é que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo isso também. Eu ouço música pop, eu gosto de ouvir lo-fi, trilha sonora de filme e tal, e gosto de ouvir de vez em quando pop mix no Spotify e fico ouvindo lá Harry Styles e por aí vai, né? Mas, cara, eu ouço música cristã também. Né? Porque eu acho muito estranho uma galera que só fica também construindo, se alimentando de coisas que não cantam a sua fé, que não cantam a sua espiritualidade e tal. Então tem que ter esse equilíbrio, que inclusive já tem na mesa sobre músicas do mundo que nos edificam, tá bom? É bem legal esse programa aí. E sobre cultura pop também. Mas escute louvor também, né? Às Muito. vezes a galera quer se Agora eu ficar tava só aqui em na Sandy salinha. Júnior. Orei por 30 segundos na nossa salinha de oração aqui, antes da gravação, na mesa. 30 segundos é poderoso. Não, 30 segundos bem orado vale mais que 1 hora de enrolação. E legal, nós temos uma salinha de oração aqui na Onda Dura e tava tocando um louvorzinho, aí você, né? É benção, maravilha. É legal, não, cria um ambiente. Então a gente falou sobre a questão da regionalização, que não é desculpa para também a gente ter um coração completamente embebecido em raiva, ódio, xingamento e assim. Mas entender que em algumas palavras ok usar, mas em alguns... Igual eu falo, eu continuo usando sacanagem. Só que se eu for no Rio de Janeiro, evita. Vai cuidar, exato. Desgraçado, né? Lá na região lá, evita. Evita. Cara, então a gente precisa cuidar com o jornalismo. Mano. O cearense tem um monte de palavra, né? Tem um monte. Um monte de palavra. O próprio carioca. O próprio carioca. Carioca, né? É verdade. O tanso, né? O tanso é uma parada muito nossa. Eu sou tanso. E eu falo... Então, o tanso é pecado? Depende, né? Depende da intenção. O tanso, cara, depende do tom. Depende do tom, depende da intenção do coração. Ou sou boca aberta. Não, o tanso, cara, acho que o tanso, pra quem é de Joinville, é uma boa pra gente explicar a moral. É uma clássica de Joinville. Exato. E eu falo assim no podcast, eu gravando vídeo, ela, o que é tanso, né? É difícil explicar, né? E o tanso, sim, ele depende muito da intenção do coração. Exato. Né? Enfim. Mas hoje nós aprendemos, então, que, apesar disso, o melhor caminho é não xingar, varão. Fica na paz, tenha palavras lindas no seu vocabulário,
Tropeçou, confessa seu pecado e abandone. Aleluia. Obrigado, pastor Lipão, pela audiência. Bom demais, foi, top, foi legal. Né? A audiência foi não, massa. Pela também, bancada aí. Também te dou audiência, Nutri audiência. Muito Bimão bom. da massa. Daquele jeito, é nóis. Ouça mais episódios aqui do Na Mesa. São São 2 anos de programa aqui. Então, toda semana, programa do Na Mesa. 107, rapaz, talvez? tem muito. Mais de 100. Mais de 100. Tem muito programa muito aqui para edificar a sua vida, sua espiritualidade. Sempre aqui essa bancada marota, essa bancada diversa. E essa dá o like, bancada... né? E dá os likes, né? Ainda dá tempo de você dar o like. Ainda dá tempo de você dar um super chat para abençoar esse ministério aqui que tanto abençoa a sua vida. E compre o meu livro infantil Quando o Meu Sorvete Cai. Pronto, já entendei tudo. Que não tem palavrão. Não tem palavrão. Não tem palavrão. Muito bom. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Vamos nessa aqui. Vamos fazer a pausa pra foto? Pausa, vamos. Vai lá. Vamos lá, tira um print da tela e posta marcando a rapaziada aí, tá bom? Print. É isso aí. Que Deus abençoe, tamo junto e até a semana que vem, meus caros. Até!